Pessoal, bom dia. Vamos falar um pouquinho de como é que anda a questão do IPv6 dentro do governo, né? Primeiramente, eu quero agradecer ao NIC, o nosso parceiro aqui, de longa data com o governo, nessas iniciativas de internet. O Ministério do Planejamento tem um assento dentro do NIC, participa sempre junto aí dessas iniciativas. Ao Moreiras, ao professor Deming, a todos os colegas aí. Muito bem. O título da minha palestra fala do IPv6 no governo federal. E eu vou abordar, deixar claro algumas posições, porque pode dar a entender, de forma errônea, que eu vou falar do governo como um todo, né? A gente tem que ter em mente que o que eu vou falar aqui está relacionado à parte do governo para dentro, tá? Porque a parte do governo para fora, quem trata é a Anatel. A relação com os provedores, a relação com as operadoras é feita pela Agência Nacional de Telecomunicações. O time do Bicalho, do João Zanon, na Superintendência de Regulação e Planejamento lá na agência, tá? Então, essa relação é feita com eles, eu sei que eles têm um plano, metas para as operadoras cumprir. O que a gente vai falar aqui é a posição do planejamento relativamente à parte dos órgãos de governo que estão trabalhando e que são conectados ao Ministério do Planejamento, tá? Passador. Obrigado. Muito bem, pessoal. Olha só, antes da gente entrar ali, eu queria deixar claro, dentro do Ministério do Planejamento, o Ministério do Planejamento tem uma função de órgão central de muitas coisas, tá? E uma dessas áreas é a área de TI. A área de TI do governo federal é centralizada numa secretaria chamada STI, recentemente reestruturada, e quem é o órgão central. Como é que funciona isso? Funciona assim. A STI é o cabeça da área de TI para o governo federal, que orienta a todos. Isso funciona, pessoal, muitos de vocês provavelmente não saibam, de forma orgânica e sistêmica, né? Não é sistema de informação ou sistema de informática, é sistema na forma de se organizar. Então, cada um tem uma função. A STI é o órgão central e os ministérios são órgãos que a gente chama setoriais, as vinculadas a eles, como as agências, as fundações, são órgãos seccionais e tem outros tipos de órgãos, tá? Cada um tem sua função. E aí, cabe à SLTI essa função de organizar a TI do governo federal como um todo. Então, é interessante que vocês saibam disso para a gente poder falar. Então, primeiro ponto, vamos falar para dentro do governo. Segundo ponto, a estrutura é sistêmica, ela é organizacional, tá bom? Muito bem. A nossa agenda aí que a gente tem 4 pontos, tá? São pontos relativos a como é que está o plano, como é que é feito coleta, qual a metodologia e avaliação das etapas e algumas ações que a STI tem feito para estimular isso dentro do governo, para que as adoções... Quando o Moreiras e o Eduardo me convidaram para fazer essa apresentação aqui, eu corri atrás dos dados para ver o que a gente tinha acompanhando aí o nosso plano, e aí eu olhei os dados assim e falei, poxa, esses dados não nos parecem muito alvissareiros, né? Muito, como é que fala, animadores, assim. Mas, vendo a apresentação dos colegas aqui, a gente vai mostrar que não está longe do que está ali. A adoção realmente é paulatina. Mas vamos lá. O que é o plano? Olha só, lá em novembro de 2014, um ano mais ou menos atrás, a antiga SLTI, antigamente a gente cuidava de logística também, agora a gente está focado só em TI, lançou um plano de disseminação do uso do IPv6 para os órgãos que estão subordinados a ela, né? E
só esses 224 órgãos aí, que compõem o CISP. O que é o CISP? É o sistema que eu falei para vocês de TI, Sistema de Administração de Recursos e Tecnologia da Informação. Para esses órgãos seguirem esse plano. De que forma? A gente fazer uma transição entre quem usa V4 e V6 até 2018, em 8 etapas, ou seja, 4 anos, 8 etapas semestrais a serem seguidas. Isso foi desenvolvido pelo Ministério, em colaboração com o NIC, a supervisão do NIC, e esse plano foi publicado tem pouco mais de um ano, né? E a partir desse ano a gente começou a monitorar. Março e setembro, a gente vai avaliando como é que estão os órgãos relativamente às metas. A gente vai ver isso, né? Mais para frente nos slides. Como é que está isso? Perfeito? Então, esse é um desenhozinho que representa um pouco do plano, são 8 etapas, como eu tinha falado para vocês, e essas etapas, elas foram construídas de forma que a gente venha da parte mais externa da rede, ou seja, da borda da rede LAN, ou no máximo MAN, do órgão, até chegar na sua parte LAN. Tá? Então, começando com metas que foram definidas para a parte externa, como ter um primeiro link de internet em IPv6, e indo para dentro até em 8 etapas semestrais, até você chegar a aplicações e servidores e suítes de infraestrutura na parte de infraestrutura interna dos órgãos. Eu não vou detalhar isso aqui, porque o plano está disponível no portal do governo eletrônico, mas eu vou trazer aqui as 3 primeiras fases, especificamente porque são fases que já venceram e estão a vencer dentro do plano. Especificamente, a gente tem a primeira fase que venceu em março desse ano, com esse conjunto de metas. Ou seja, para estar aderente ao plano, você precisaria de uma conexão, a primeira conexão ativa em internet em IPv6. Ter solicitado endereçamento IPv6 junto aos provedores de acesso, operadoras, basicamente. Fazer um roteamento básico em IPv6 habilitado, qualquer serviço. Ou seja, as metas foram construídas, pessoal, para que a gente conseguisse ter uma maturidade gradual e crescente, né? E para os órgãos também sentirem a necessidade dessa implementação, não ser nada atropelado. Fazer servidor de domínio, DNS, IPv6 habilitado, TDMZ, zona de segurança básica habilitada, gerência de rede básica em IPv6, sítio piloto de governo. Essas foram as metas iniciais da primeira etapa. Na segunda etapa, que venceu em março desse ano, né? Na segunda etapa, que venceu em setembro, a gente avançou um pouquinho. A gente trabalhou com, por exemplo, com outras conexões à internet, anúncio de prefixos em IPv6 pelos provedores, sessão de BGP na primeira conexão, sessão nas demais conexões, outros DNS habilitados no servidor secundário, além do principal, e-mails trabalhando com IPv6, 35% dos sítios migrados para IPv6 dos portais que aquele órgão disponibiliza na internet enquanto política pública para dar suporte às suas atividades finalísticas, 35%. E aí, nós chegamos na etapa que é vigente, que está para se encerrar em março do ano que vem. Muito bem. A ideia era que agora esteja cumprido a parte de backbone da internet, da rede toda em IPv6, um plano de endereçamento interno, um roteamento IP no backbone também, IPv6 habilitado no servidor de domínio. De novo, a questão das zonas desmilitarizadas, totalmente similar, ou seja, o que eu tenho em V4 eu teria em V6, e-mails ativos em V6, 100% dos sítios em IPv6, gerenciamento de IP válido também, similar ao que já tem em V4, 25% dos servidores internos com IPv6, 25% dos computadores e notebooks. Você vê que é uma coisa gradual. E aí, a gente vem fazendo o quê? A gente vem monitorando isso com os órgãos, através de pesquisas, coleta de dados, com uma pesquisa que a gente faz em cima de uma ferramenta do
da empresa de processamento de dados do Ministério da Saúde, chamado DataSUS, que disponibiliza o Form SUS e a gente dispara os e-mails para os gestores de TIs das áreas de TIs do governo e faz uma série de perguntas. E aí, como é que está você em relação a isso? Qual o seu receio? E isso consolida todas as avaliações das etapas. E, a partir daí, a gente gera relatórios. Tá? A metodologia que a gente usou para tratar esses dados que vêm de lá e transformá-la numa informação que a gente possa usá-la no indicador para acompanhar a evolução da transição, a gente adotou a seguinte forma: categorizou os órgãos em 3 linhas, ou seja, órgãos que estão aderentes, órgãos que estão numa posição intermediária de aderência, conforme a porcentagem de atendimento da meta, né? Essa é a categorização, e órgãos que não estão aderentes. Ou seja, de 70% a 100%, o órgão estaria aderente. De 30% a 69,9%, estaria intermediário. Abaixo de 30% não está aderente, ou seja, cumprimento das metas estabelecidas no plano. Muito bem. Isso gera os relatórios. Nós temos os relatórios da avaliação das primeira e segunda etapa. Qual que é o objetivo? Acompanhar o processo de transição desse protocolo, de acordo com o cronograma e as metas. Então, a gente está seguindo isso. E, dos 224 órgãos, 126 participaram das informações. E desses, uma categorização ainda, uma estratificação desses 126 órgãos do governo, 9 são agências, 34 universidades. Nós temos aí institutos federais, órgãos de status de ministérios e outros órgãos. Então, os relatórios estão disponíveis aí nesse sítio do Governo Eletrônico. A apresentação acho que vai ficar disponível aí, né, Moreira, para o pessoal. Depois, se tiver um interesse, dá uma olhadinha lá. Mas vamos ver o que temos aí, né? Como eu já falei e adiantei, o crescimento é paulatino, né? Olhem esses gráficos aí. Na avaliação da primeira etapa de março de 2015, né? A gente vê que os órgãos aderentes e intermediários estão aí na faixa de uns 15%, né? Ou seja, que já cumpriram ou estão cumprindo uma maior parcela do que está no plano. Tá? E a maioria, 85%, não estão completamente ou estão com uma baixa aderência, abaixo dos 30%. Isso foi da primeira etapa. Muito bem, vamos para a segunda etapa. A segunda etapa não modificou muito, não. A gente teve aí... É interessante observar que isso a gente fez de forma estanque. Uma avaliação da primeira etapa, uma avaliação só da segunda etapa. A gente também ficou na faixa de 12,70 ali, né? Só da segunda etapa. E quando eu vou lá e trabalho as 2 etapas consolidadas, você verifica que você tem aí perto de 16% dos órgãos seguindo o plano. Você vê que a maioria deles ali que trabalham são universidades e alguns institutos federais, temos alguns ministérios e trabalhando isso, alguns outros órgãos também estão nessa linha. Compreensível, né, pessoal? Nós estamos num ambiente em que o conhecimento científico das universidades e dos institutos federais dá maior segurança para implementar isso. E nós vimos isso aqui nas palestras de todos os colegas, né? Não, o colega da Globo, o colega da Netflix, o colega da UOL diz, olha, nós não adotamos porque, especificamente o colega da Globo falou, olha, nós não tivemos segurança, ou seja, o protocolo tem um volume tão grande de mudança que você ficou mais suscetível, né? É a mesma coisa que acontece aqui. E dentro dessa linha, pessoal, a gente mostra qual que é os principais empecilhos para a adoção do plano, seguir o plano. Um dos primeiros lá, né? Outros projetos considerados mais importantes. Ou seja, a transição compete com outros projetos. Natural, né, pessoal? Na organização de vocês também acontece isso.
A gente tem lá várias outras. Estão falando do ambiente de TI que o cara faz infra, desenvolvimento e governança simultaneamente ao mesmo tempo agora aqui, né? E todos esses fatores competindo com o IPv6, né? Olha, é melhor. Aí o cara fica num dilema. Poxa, eu resolvo a questão do e-mail do ministro, ou entrego o portal, ou eu faço a transição para o IPv6. E a gente tem adotado uma política que é o seguinte: uma coisa não exclui a outra, pessoal. Uma coisa não exclui a outra. Nós vamos ver aqui rapidamente, eu sei que o tempo já estourou, Moreira, mais 2 minutinhos. A gente tem que trabalhar de forma criativa, como os colegas do NIC fizeram aqui, né, propondo aquela cerveja IPv6 que eu achei fantástica, né? Acho que, de repente, eu já até vou botar uma meta dessa, uma meta mais líquida no nosso plano de IPv6 do governo, né? Colocar lá a entrega de engradados de cerveja de IPv6, aí talvez o negócio flua certamente melhor, né? Mas a gente falta de outra coisa que apareceu aqui, né? Falta de capacidade técnica, falta de recursos humanos, infraestrutura. Isso aqui é meio estranho, mas para a gente, porque os equipamentos, os levantamentos que nós fizemos, os equipamentos já são, na sua maioria, switches, servidores de DNS, outros servidores, firewalls, e proxies, todos eles já são esmagadoramente em dual stack. Vem V4, V6. Então, o que pega mesmo aqui, ó, capacitação técnica. E nessa linha, algumas ações que a STI tem feito para melhorar isso aí, né? Para melhorar esses números que a gente entende que são importantes. E nessa linha, a gente vem adotando o seguinte: junto com a parceria com o NIC, a gente vem tentando deixar todo ano 4, 6 ou mais turmas para treinar servidores no IPv6, para dar mais confiança para o gestor de TI, para que ele adote o que está decidido no plano, né? E aí, nessa linha também, dentro do próprio Ministério, a gente tem adotado a seguinte postura. Muito bem, já que o Ministério cuida de TI, também cuida de orçamento, que é liberar dinheiro para os órgãos gastarem, vamos tentar associar, sempre que possível, isso. E teve uma portaria que saiu esse ano, que foi lá em maio desse ano, a 172, de contingenciamento de recursos federais, né? Então, o que a STI fez? Tudo bem, você quer recurso para cumprir determinada coisa? Compromisso, siga o plano. E isso a gente está ainda prospectando, viu, Moreiras, qual o resultado disso. E ainda, numa ação muito, muito recente, o nosso secretário, o Cristiano Reckert, está dizendo o seguinte: nós estamos recebendo um conjunto de analistas em TI para serem alocados nos órgãos, algo da ordem de 200 profissionais, e ele está fazendo o seguinte: muito bem, você vai receber o profissional para trabalhar na sua área de TI, para reforçar a sua área de TI, mas vem aqui e assine comigo um contrato em que você se compromete com uma série de metas para ter o recurso. Você simplesmente não tem o recurso por ter. Você vai ter o recurso para fazer isso, para fazer isso, para fazer isso. E adivinha, uma das metas que nós colocamos lá é estar aderente ao plano de disseminação de IPv6 no governo. Então, a gente entende que isso vai dar uma alavancada no que está para melhorar esses números do plano, né? Assim, eu sempre vejo, já para ir na linha da conclusão, eu sempre vejo o copo pelo lado cheio. Temos um plano, temos metas, sabemos, estamos acompanhando, sabemos para que lado vai e estamos tomando medidas para melhorar esses números. Isso que a gente, em linha geral, tinha para falar. E aí, nessa linha também, a Secretaria está avaliando a possibilidade de edição normativa para reforçar o plano. Uma instrução normativa, alguma coisa nesse sentido. Nós temos a caneta para fazer isso. Só que a experiência mostra que quando você impõe demais uma coisa, essa coisa não fica muito complexa. A gente prefere, não fica muito bacana, né? Empurrar top-down e dizer, ó, faz aí, que eu estou mandando, não funciona bem.
A gente prefere mais uma política de corpo a corpo, os projetos têm mostrado isso, de incentivo, de contratualização. Só, você quer recurso? Então segue as diretrizes do órgão central, segue a minha estratégia geral de TI, segue o meu plano de disseminação de curso. E aí, qual a consequência? Ah, você não vai seguir? Tudo bem. Então me devolve os recursos que eu vou alocar para outros que querem seguir as diretrizes que o governo tem. Tá? Em linhas gerais, pessoal, era isso que eu tinha a dar. Acho que com as apresentações que a gente viu aqui, fiquei muito feliz com as apresentações e ver que a gente também não está nesse jogo, né, de forçar para que as coisas tenham. E como mensagem final, o dia desse eu estava recebendo um fornecedor lá dentro do Ministério, e ele me mostrou duas fotos bem interessantes. Uma foto da posse da nomeação do Ratzinger, o antigo Papa, né? E nessa foto você via uma pessoa tirando foto, com um device, um mobile, né? E aí depois a foto do Papa Francisco. A foto inverte, né? Só tem uma pessoa que não está tirando foto e o resto tudo tirando foto, postando. Ou seja, olha, em pouco intervalo de tempo pequeno, olha o impacto que o mobile tem. E mais ainda, e aí é uma crença que eu tenho muito forte, a internet das coisas está chegando. Está aí, e forte. E ela vai ser uma grande impulsionadora dessa curva que a gente vê crescendo moderadamente do IPv6 para se adotar o IPv6 de forma mais massiva, mais fortemente, né? Porque aí a gente vai ter tráfegos e número de endereçamentos que não são compatíveis, como que a gente já viu aqui, com os endereços na versão 4. Era isso, Moreiras. Estou aberto. Desculpa, o tempo acabou. Passando. Pessoal, apesar do tempo estar apertado, se alguém tiver algum comentário, alguma questão, por favor, se dirija ao microfone. Não? Tá bom. Então, por favor, uma salva de palmas. Obrigado, pessoal. Eu agradeço bastante a sua presença, viu, Silvio? Assim, apesar de os números não serem tão animadores como a gente gostaria, né? Vocês estão tomaram iniciativa, fizeram esse plano ano passado, fizeram algumas ações, e se agora não deu tudo certo, também estão tomando novas ações e pensando em alternativas para reverter a situação. Então, isso acho que é algo bastante processo louvável evolutivo, né? um processo contínuo, e eu agradeço bastante você vir e tornar isso público para a gente aqui. Tá? Joia. Obrigado. Obrigado, Maurício. Obrigado, pessoal. Bom dia.